Você está prestes a ver algo que a imprensa inglesa descreveu como nojentamente ultrajante, o maior show de deboche da história do futebol. Nojento? Eu concordo, e para ser sincero, eu ainda fico chocado toda vez que vejo isso. Se você está aí se perguntando que diabos acabou de passar na sua tela, isso, meu amigo, é a pura essência do Casi Flava, o futebol de rua africano na sua forma mais artística, e por que não dizer, humilhante. A ideia não é só passar pelo adversário, é desmoralizar, é deixar o cara sem saber onde está, procurando a bola e a própria dignidade. E se você faz parte do time que pensa, Mas isso só dura na várzea. Na Europa, um cara desses não dura um jogo. você está redondamente enganado. Metade dos lances absurdos que você acabou de ver aconteceram em plena Premier League, o campeonato mais competitivo e físico do mundo. Este é Yannick Bolasie, um homem que levou a ginga e a ousadia das ruas da África para os gramados sagrados da Inglaterra. E os zagueiros, eles simplesmente não sabiam o que fazer. Ficavam paralisados, tentando entender a mágica que tinha acabado de acontecer na frente deles. A torcida ia à loucura, gritando em plenos pulmões: "Vocês têm certeza que ele não é brasileiro?" Antes da carreira dele tomar um rumo trágico, Bolasie era tão absurdamente habilidoso que a galera brincava que ele deveria ser o primeiro jogador a ter 6 estrelas de drible no jogo de futebol mais famoso do mundo, o FIFA. No auge de sua carreira, ele se tornou o segundo jogador africano mais caro de todos os tempos. Se você acha que a história de outros jogadores são um milagre, pode acreditar que a jornada desse cara não fica nem um pouco atrás. Então se prepare, porque hoje, aqui no Manual da Bola, você vai conhecer a história inacreditável de Yannick Bolasie, o rapper que virou jogador, foi pago com um hambúrguer e se tornou um dos dribladores mais espetaculares que o futebol já viu. Eu sou Giovanni Souza e se você curte conteúdo sobre história de jogadores de futebol, já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite também e já deixa o like para fortalecer e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais aqui no YouTube. Apesar de ter crescido na Inglaterra, Bolasie nunca pisou em uma academia de futebol até os 16 anos. O sonho dele, acredite se quiser, era ser rapper. Mas o destino, ou talvez um jogo de futebol na TV, tinha outros planos. Ele tentou futebol por 4 meses, se cansou e foi jogar em um time local, na 8ª divisão do futebol inglês. O pagamento? 20 libras por jogo e um hambúrguer grátis para cada gol que ele marcasse. Sim, um hambúrguer. Parece piada, mas foi dessa forma que essa lenda começou. Bolasie estava prestes a desistir de novo, e dessa vez o plano era virar carpinteiro. Mas aí entra um detalhe crucial, a genética. Ele nasceu na França, mas quando se mudou para a Inglaterra, seus primos africanos vieram juntos. E o talento para a bola deve ser genético, porque 3 deles se tornaram profissionais, incluindo Lomana Lualua, conhecido ex-jogador do Newcastle. E foi aí que a sorte, ou talvez o destino, deu uma mãozinha. Justo quando Bolasie estava pronto para pendurar as chuteiras, um amigo de um de seus primos se machucou em Malta. Em um esforço para dar a Bolasie mais uma chance, o primo dele fez os contatos e conseguiu um teste que de alguma forma funcionou. Em Malta, Bolasie tinha muito tempo livre. Ele começou a gravar seus jogos e a postar compilações de seus melhores momentos no YouTube. Um dia ele mandou esses links para o agente do primo. O talento de Bolasie devia ser tão óbvio que, do nada, clubes de toda a Europa começaram a procurá-lo. No final, ele escolheu o Plymouth, mas o clube não acreditava que ele tinha o que era preciso para entrar direto em um time da Championship, a famosa 2ª divisão inglesa. Daí então ele foi emprestado para o Rushden and Diamonds, o clube armador que era a academia que ele havia abandonado anos antes. O mundo dá voltas, não é mesmo? Mas felizmente ele conseguiu uma transferência para o Barnet. E lá ele não só começou a jogar muito melhor, mas teve a sorte de ter Tony Fignan, um ex-jogador do Crystal Palace, que virou agente, assistindo a um de seus jogos. Assim que a partida terminou, Finnegan foi até os pais de Bolasie e disse: "Eu posso fazer do seu filho um jogador da Premier League em 3 anos. E ele não estava brincando. Apenas alguns meses depois, Bolasie já estava de volta do empréstimo. Ele se transferiu rapidamente para o Bristol City por apenas 10 mil libras. 8 meses depois, com seu time prestes a sucumbir na batalha contra o rebaixamento, foi Bolasie que entrou no final do jogo e marcou o gol que praticamente salvou o clube. Ele foi eleito o jovem jogador do ano do clube e o gerente de futebol do Crystal Palace observava Bolasie de perto. Apenas um ano depois de chegar ao Bristol, ele já estava avaliado em $500 mil de libras. E agora, tudo que ele tinha que fazer era levar o Palace de volta à Premier League. Depois de algum tempo, quando ele chegou ao Palace, o clube estava na lanterna. Todo mundo podia ver o quanto eles dependiam de Zaha,
que era anulado por 3 defensores, mas Friedman perguntou a Bolassi se ele achava que poderia ser tão bom quanto Zaha. Sem hesitar, Bolassi respondeu: "Eu serei melhor até outubro." E de fato, ele cumpriu. Em outubro, o Palace não só estava longe da zona de rebaixamento, mas com Bolassi e Zaha enlouquecendo a cabeça de cada defensor, eles já estavam entre os 4 primeiros, a caminho dos playoffs de promoção. Como o próprio Bolassi disse, ninguém me conhecia, todo defensor se concentrava no Zaha, então eu estava sempre livre para fazer algo especial. Ele deu tudo de si ao clube, a única coisa que importava era levar o Palace de volta ao topo. E quando as semifinais de playoffs de promoção chegaram, com o Palace a 160 minutos do fim do confronto e ainda sem um gol, foi Bolassi quem fez a mágica para levá-los à final. Mas de alguma forma, quando o grande dia chegou, ele não estava entre os 11 titulares. Ele havia sacrificado tudo por aquele momento, mas quando eles venceram, ele estava lá, com um sorriso no rosto, celebrando de braços dados com Zaha. Ele não apenas trazia o talento e a ousadia, ele tinha a dedicação e a mentalidade para acompanhar, mas havia um problema. Ele não conseguia marcar gols. Como disse o assistente técnico do Palace, em todo jogo ele passava por 3 ou 4 defensores em velocidade, usando as habilidades mais maravilhosas, mas quando era hora de chutar, ele chutava forte demais. No ano seguinte, ele passou uma temporada inteira sem marcar. Isso sem dúvidas teria sido inaceitável para qualquer outro atacante da Premier League, mas quando se tratava de Bolassi, não importava. Naquele ano, mesmo com o Zaha saindo para o Manchester United, Bolassi assumiu completamente o lado criativo do time e os levou a uma de suas maiores temporadas, não apenas conseguindo sobreviver ao rebaixamento, mas quase alcançando um top 10 na principal liga da Inglaterra. A cada partida ficava mais claro que nenhum defensor poderia pará-lo. Em um certo jogo, o técnico do time chegou a afirmar que Bolassi destruiu Walker, o famoso lateral direito inglês, que foi tão mal que forçou o seu treinador a substituí-lo. Mas nenhuma partida daquela temporada se comparava ao 3-3 entre Crystal Palace e Liverpool. Faltando 12 minutos para o fim, o Liverpool vencia por 3 gols. Delaney marcou o primeiro. Bolassi deu uma assistência para Gaylow, que empatou. 2 minutos depois, o placar estava 3-3. Bolassi estava no centro das atenções. O lateral direito do Liverpool, Glenn Johnson, foi humilhado por ele tantas vezes naquela noite que os comentaristas criticaram tão duramente que o jogador acabou tendo um colapso público no Twitter. Esse era o efeito Bolassi nos defensores. Era um tipo de jogador totalmente diferente. Eles nem sabiam como reagir. Uma figura importante do Crystal Palace chegou a dizer a seguinte frase: "Outros clubes teriam tentado mudar Bolassi, mas nós reconhecemos que ele era um grande jogador e confiamos nele." E é por isso que ele melhorou tanto. Sua singularidade é o que o torna especial. No ano seguinte, mesmo com Zaha de volta, parecia que a única vez que o Palace jogava bem era quando o Bolassi estava em seu dia. Contra o Liverpool, em um certo jogo, Bolassi explodiu, dando um chapéu em Lallana e assistindo o segundo gol, enquanto o Palace vencia por 3-1 para escapar da zona de rebaixamento. Apenas um mês depois, contra o Tottenham, ele deu um belo drible, tocou a bola por cima dos marcadores, levando todos os torcedores ao delírio. Um de seus companheiros disse: "É como assistir um futebol de rua." Bolassi então foi convocado para sua primeira Copa Africana de Nações. No primeiro jogo ele marcou o gol de empate. Nas quartas de final, perdendo para o outro Congo, Bolassi apareceu novamente, assistindo o primeiro gol e dando o pontapé inicial na virada que permitiu à República Democrática do Congo conquistar a medalha de bronze. Ele foi o único jogador congolês de linha a entrar na seleção do torneio. Em seu primeiro jogo de volta na Premier League, ele deu uma bela assistência para o gol de empate contra o Newcastle. Mas nada se comparou ao que ele fez contra o Sunderland. O treinador decidiu colocar Bolassi em uma função mais central. Com apenas 3 minutos ele já estava dando uma assistência para o seu companheiro de equipe. 2 minutos depois ele havia marcado seu primeiro gol. No ataque seguinte, ele encobriu o goleiro para marcar outro. E apenas 11 minutos após o primeiro gol, ele completou o famoso e tão sonhado hat-trick. Enquanto ele corria para comemorar, os torcedores começaram a cantar: "É como se estivéssemos assistindo ao Brasil." Aquilo não parecia em nada com o Crystal Palace. Nenhum de seus jogadores havia marcado 3 gols em um jogo de Premier League, muito menos um dos mais rápidos de sua história. Depois de simplesmente arruinar o último jogo de Gerrard em Anfield, vencendo o Liverpool por 3-1 novamente, e com um jogador de 25 anos liderando a liga em dribles bem-sucedidos ao lado de Hazard, Alexis Sanchez, Coutinho e Sterling, Tottenham e Everton se juntaram na corrida pela contratação.
O Palace pedia de 40 a 60 milhões de libras, o que teria tornado o jogador mais caro da história da liga. Porém, o treinador queria manter Bolasie por perto. Na temporada seguinte, ele começou a experimentar Bolasie naquela função central, e os resultados foram impressionantes. Mas assim que todos começaram a se perguntar se a forma final de Bolasie havia sido desbloqueada, ele rompeu o músculo da panturrilha. Durante esses 2 meses sem ele, o mesmo time que estava logo abaixo do top 5 ficou completamente sem vitórias. Bolasie era o coração e a alma daquele elenco. Ele deu tudo de si na FA Cup, levando o Palace à final pela segunda vez em sua história. No dia do jogo, tudo parecia ter saído de um conto de fadas, mas embora eles tenham levado o Manchester United à prorrogação, no final eles acabaram perdendo. As ofertas de transferência continuavam chegando. O Tottenham estava obcecado, mas Bolasie era torcedor do Arsenal. Então, com um grande bilionário comprando o time do Everton e entregando a Ronald Koeman um orçamento de 100 milhões de libras, ele sequestrou a transferência, oferecendo ao Palace 35 milhões de libras. Bolasie se tornou a contratação mais cara da história do Everton e o segundo jogador africano mais caro de todos os tempos, apenas 1 milhão de libras a menos que Sadio Mané. E o mais incrível é que tudo isso foi em menos de 10 anos depois de ele estar jogando por 20 libras por jogo. Quando confrontado com a preocupação dos torcedores de que ele se tornaria mais uma contratação decepcionante, Bolasie respondeu: "Eu sei que vale a pena." A realidade é que Bolasie se tornaria uma das piores contratações da história do Everton. Para começar, tudo parecia incrível. Bolasie e Lukaku estavam completamente em sintonia, falavam o mesmo dialeto congolês. Bolasie chegou a ter uma sequência atípica de 5 participações em gols em apenas 7 jogos. Mas então eles jogaram contra o Manchester United. Em um duelo com Anthony Martial, Bolasie não apenas rompeu o ligamento cruzado anterior, ele também rompeu o menisco. E isso, no mundo do futebol, é o que todo mundo chama de fim de carreira precoce. Infelizmente, a lesão de Bolasie foi devastadora. Ele nunca mais foi o mesmo. As tentativas de retorno foram frustradas por novas dores e a perda daquela explosão e agilidade que o tornavam único. Ele passou por empréstimo em clubes menores tentando reencontrar a forma, mas a magia parecia ter se esvaziado. Aquele jogador que humilhava defensores com facilidade, que fazia a torcida gritar "É Brasil", agora lutava para se manter em campo. O que realmente importa é que o legado de Yannick Bolasie vai muito além dos gols e de suas assistências. Ele foi um showman, um artista da bola que trouxe alegria e imprevisibilidade para a Premier League. Ele provou que o futebol não precisa ser apenas tático e físico, ele pode ser divertido, ousado e sim, um pouco nojentamente ultrajante. Ele nos lembrou que a essência do futebol de rua da ginga africana tem um lugar nos maiores palcos do mundo. Sem dúvidas, essa é uma história incrível e, ao mesmo tempo, triste também. Bolasie foi o congolês que, depois de brilhar na Premier League, veio parar no futebol brasileiro, passando pelo Criciúma e atualmente defendendo as cores do Cruzeiro. Sem dúvida, essa é uma das histórias de mais um grande talento incompreendido no mundo da bola. Se você gostou desse conteúdo e da história do Bolasie, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos que a gente publicar por aqui, e se você tiver alguma sugestão de jogador ou de história interessante para a gente publicar aqui no canal, você pode deixar aqui no campo dos comentários. Eu sou Giovanni Souza e até o próximo vídeo.